E falando em Espírito de Deus, é sobre ele que eu quero falar, sobre o Espírito Santo. E eu quero começar lendo e depois orando com você, amém? Então, abram suas Bíblias, ou liguem seus aplicativos, ou acompanhem aqui no nosso telão, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e apenas o versículo 19, eu quero ler com vocês aqui no telão, não vou ler na tela de retorno. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, vai falar assim: não apagueis o Espírito, ponto. Não apagueis o Espírito. Esse é o nosso texto, eu quero que você feche os seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para sermos reaquecidos por Ti, reanimados, vivificados. Então nós queremos corações fervorosos aqui essa noite. Espírito Santo, ressuscita palavras, traga à memória tudo aquilo que possa fazer o coração do meu amigo aqui ferver. Cada irmão meu, cada irmã minha que está aqui, o coração deles possa arder de paixão por Ti essa noite. Traga palavras que já foram liberadas num outro momento e que essa noite você possa fazer novamente o coração de cada um de nós aqui arder por Ti, Espírito Santo. Nós queremos sair daqui com uma porção a mais da Tua pessoa, Espírito Santo. Por isso estamos com o nosso coração aberto. Aplica a palavra do Pai em nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. Eu vou ler novamente. Se eu fosse Satanás e meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. Essa frase não é minha, ela é de Francis Chan. É um pastor norte-americano, escritor, e ele escreveu o livro O Deus Esquecido. Eu indico ele para você, inclusive. Se você quiser anotar, enfim, em algum lugar, no seu bloco de nota, O Deus Esquecido. Francis Chan. Esse é o autor e essa é a frase, e eu concordo 100% com o que ele está falando aqui. Nós temos a tendência de esquecer o Espírito Santo no decorrer da nossa caminhada. Nós temos uma tendência de, conforme a nossa caminhada cristã, conforme vamos passo a passo, dia a dia, na nossa luta diária como discípulos de Cristo, nós temos uma tendência de esquecer a principal pessoa que nos capacita a ser discípulos de Cristo, uma pessoa chamada Espírito Santo. Não à toa, o autor que eu acabei de citar para vocês, Francis Chan, ele escreve esse livro, O Deus Esquecido. E o Deus esquecido aqui no caso é o Espírito Santo, que é um Deus, e ele é esquecido. No nosso dia a dia nós não lembramos do Espírito Santo. A gente esquece que a função do Espírito Santo é justamente essa. Ele é paracleto, ele está do nosso lado para nos apoiar, para levantar, para corrigir, para nos levar até a verdade, para nos guiar até a verdade, para nos convencer do pecado. A função do Espírito Santo é essa. E nós esquecemos que nós temos um grande amigo chamado Espírito Santo. E nós acionamos esse amigo muito pouco. Nós provavelmente, ou na maioria das vezes, chamamos o Espírito Santo quando a coisa já está muito feia. Já está nas últimas, aí a gente fala: Espírito Santo, intercede aí diante do trono do Pai com gemidos inexprimíveis, como já dizia aquela antiga canção, os dinossauros da fé aqui vão lembrar. Inexprimíveis. Quem lembra aqui, levanta a mão que você tem que se denunciar, não sou eu. Inexprimíveis, está vendo? Tem uns dinossauros aqui, glória a Deus pela vida de vocês. Jamie, mas vem cá, mas eu preciso do Espírito Santo para tudo, Jamie. Cara, não. Talvez eu possa abrir uma exceção para algumas coisas. Você quer ver? Deixa eu ver aqui. Será que é possível uma pessoa sem o Espírito Santo ter um sucesso na área profissional? Você conhece alguém que não tem o Espírito Santo e é bem sucedido na área profissional? Ou seja, logo é possível ser bem sucedido na área profissional sem o Espírito Santo. Será que é impossível a pessoa não ter o Espírito Santo e possuir muita grana, muito dinheiro? Tem por aí muitos milionários, bilionários, que não conhecem o Espírito Santo, não possuem o Espírito Santo, mas possuem muito dinheiro.
Será que é possível ter um casamento? Será que é possível ter um relacionamento legal, saudável até, sem o Espírito Santo? Sim. Tem várias pessoas por aí que não conhecem o Espírito Santo e possuem um relacionamento, um namoro, um casamento, uma família, e elas não conhecem o Espírito Santo. Então, sim, em certa perspectiva, ou de certo modo, é possível a gente ter muitas coisas legais, é possível viver muitas coisas lícitas sem o Espírito Santo. Agora, porém, todavia, entretanto, é impossível. Sem o Espírito Santo, você entender o Evangelho. É impossível, sem o Espírito Santo, você ter a vida eterna. É impossível, sem o Espírito Santo, você possuir uma vida de discípulo comprometido com Cristo. É impossível, sem o Espírito Santo, você ser um apaixonado por Jesus. É impossível, sem o Espírito Santo, você viver uma vida saudável na sua igreja local. É impossível, sem o Espírito Santo, você viver uma vida de relacionamento com Deus. É possível você ter muito dinheiro, mas é impossível você não ter Deus sem o Espírito Santo. É muito possível você ser famoso no Instagram, mas é impossível você ser um discípulo comprometido com Cristo sem o Espírito Santo. É terrivelmente possível. E a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a gente acabou de ler. 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito. Se você for parar para ler a primeira carta e a segunda também, você vai ver que dentre várias recomendações, existe uma, que ele reservou ali aquele versículo, que até então não existia versículo, mas ele reservou essa parte. Tem um ponto, tem um parágrafo inicial e um parágrafo final. E a recomendação dentre tantas é, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Quando falamos de apagar aqui, a palavra no original ela vai nos dar o sentido de abafar. Abafar, você vai abafando, até que isso vai se extinguir. Você vai abafando aquele fogo, aquele calor, abafa, 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 e você sumiu com isso. Você extinguiu esse fogo. Você apagou esse fogo, você apagou o Espírito Santo. Jamie, mas é possível apagar? É terrivelmente possível. Porque se a recomendação está falando não apagueis, ou seja, logo eu estou também chegando à conclusão que é possível apagar o Espírito Santo. Então, por favor, não deixem essa recomendação passar batido na Bíblia de vocês. Não apagueis o Espírito Santo. Como assim, Jamie? Então aquele pecadão assim, cabeludo, pesado. Não. Eu não vou nem falar sobre isso. Quer ver o que é? Você abafar o Espírito. Você vai abafando aquele fogo, vai abafando até ele extinguir. Não extingais o Espírito Santo. Você vai fazer essa devocional. Mas você muitas vezes encontra outra coisa mais interessante. Essa outra coisa interessante ficou no lugar do devocional. O que você acabou de fazer? Você abafou um pouquinho ali o Espírito Santo. Só que sua vida segue normal, né? Só que daí, no dia seguinte, você tem a oportunidade de fazer uma devocional novamente, ter um tempo com Deus, só que você encontra outra coisa mais importante e coloca no lugar. Você não matou ninguém, não roubou ninguém, você não... Sabe aquele velho ditado, podia estar roubando, matando e prostituindo, mas você está matando o seu devocional. E você está abafando o Espírito Santo todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Sabe aquele troco que a gente pensa que não é nada e poderia ter devolvido lá para a moça do caixa? Você abafou um pouquinho o Espírito Santo. Sabe aquela música que tu não tem maturidade para ouvir, está entrando no teu coração, está te afastando do Espírito Santo? Você está abafando agora aqui aquele fogo do Espírito Santo. Então, com pequenas atitudes, com pequenos desvios de conduta, digamos assim, de acordo com a Bíblia, você está abafando, você está apagando esse fogo chamado Espírito Santo. Então, de fato, é como se você fosse o próprio extintor da sua vida apagando o Espírito Santo. A recomendação não é, ei, não deixem que apague. Ei,
ei, tem tal coisa acontecendo, não deixa isso acontecer para não apagar. Não, essa não é a recomendação. A recomendação é pessoal, não apagueis. Ei, não deixe extinguir esse fogo aí dentro de você. Ei, não deixe o Espírito Santo sumir da sua vida. Ei, não tente viver como se não existisse Espírito Santo, crente. É uma recomendação pessoal. Ela não é só para atração, ela é terrivelmente para mim. Ela é terrivelmente para vitória. Ela é terrivelmente para você, Shiran. Quer ver como a gente apaga o Espírito Santo também? A gente sabe que tem que perdoar. A gente fala que entendeu o perdão já liberado sobre nossa vida. Mas quando o meu irmãozinho aqui da igreja, que a gente chama de família, quando ele pisa na bola comigo, eu não libero perdão, eu prefiro guardar essa amargura aqui dentro. Você está apagando o Espírito Santo na sua vida. Está faltando perdoar alguém? Perdoe. Não seja o próprio extintor da sua vida apagando o Espírito Santo. Por isso o tema da nossa mensagem é: não viva sem o Espírito Santo. Vire para quem está do seu lado, por favor. Olhe nos olhos dele e fala: não viva sem o Espírito Santo. Esse é o tema da nossa mensagem. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo, atração. Nós não podemos, a gente não pode deixar ele ser um Deus esquecido. Precisamos do Espírito Santo diariamente. O Espírito Santo é responsável por revelar a obra do Filho. Sabe o que Jesus veio fazer? O Filho de Deus, o Filho do homem, ele veio revelar a obra do Pai. E o Espírito Santo é responsável por revelar a obra do Filho. E nos guiar a toda a verdade. João capítulo 16, do versículo 7 até o versículo 9. Mas eu vos digo a verdade. Convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo, o Paracleto, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim, e o texto vai seguir falando que o Espírito Santo nos guiará a toda verdade. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Repare que aqui ele não convence dos pecados. O Espírito Santo nos convence do pecado, singular. E o pecado que ele fala é por não crer em Jesus. Ou seja, você só crê em Jesus, você só crê no Evangelho, porque o Espírito Santo já atuou na sua vida. Ele já abriu seus olhos um dia, porque você, por capacidade própria, jamais teria a mínima possibilidade de crer no Evangelho de Jesus. Como é que você pode apagar alguém que um dia abriu seus olhos para o verdadeiro Evangelho? Como é que você pode ser desonesto com alguém lá no seu trabalho, com um dia alguém que abriu seus olhos para o verdadeiro Evangelho? Como é que você pode ser infiel a uma aliança com Deus, a uma aliança com seu cônjuge, com um dia o Espírito Santo abriu seus olhos para o Evangelho e agora você simplesmente apagou ele? Gente, quem trai uma aliança, e agora aliança eu me refiro não somente ao matrimônio, ao casamento, existem vários tipos de aliança, acordos, contratos, tudo isso é uma aliança, com seu sócio, com seu amigo, na sua empresa. Gente, ninguém trai de um dia para o outro. Se você, estou falando de você, a parte cristã aqui da sociedade, a parte cristã da aliança, a parte que professa a verdade do Evangelho, você não vai trair uma aliança de um dia para o outro. O marido que deitou na cama com outra, não foi de um dia para o outro. Um dia ele apagou o Espírito Santo na vida dele há muito tempo. Deitar na cama é uma consequência. Trair o seu sócio é uma consequência. Roubar um pouquinho ali é uma consequência. Um pecadinho a mais é uma consequência de um Espírito Santo que já não mais caminha ao seu lado. Porque você foi o extintor da sua própria vida.
A recomendação foi feita. Não apagueis o Espírito Santo. Provavelmente você foi abafando um pouquinho todo dia. Você foi abafando um pouquinho todo dia até esse fogo sumir. Atração, há quanto tempo você não abre a sua Bíblia e deixa o Espírito Santo ministrar uma verdade no seu coração? Há quanto tempo você não abriu a sua Bíblia e não é pegar um livrinho de devocional? E nada contra. Eu tenho alguns, apesar de quase que não faço uso. Mas qual foi a última vez que você pegou a Bíblia? A Bíblia e o Espírito Santo. Você falou, Espírito Santo, fala comigo. Qual foi a última vez que o Espírito Santo falou pessoalmente com você? Não é que no ambiente de igreja, não é com os pastores, não, você. Sabe aquele amigo que veio para ser consolador, para nos guiar toda a verdade? Qual foi a última vez que você ouviu a voz do Espírito Santo? Qual foi a última vez que diante de um pecado cometido, você abriu primeiro o seu coração para o Espírito Santo, que é seu amigo? Qual foi a última vez que você chorou com o Espírito Santo? Sabe aqueles momentos que a gente entra para o quarto, a gente está chateado com tudo e com todos aquele dia, você fecha aquela porta, você coloca um som de fundo ou não, quem preferir em silêncio também é ótimo, e você chorou apenas com o Espírito Santo e abriu o seu coração para Ele. É justamente essa função dele nesse momento, consolador. Qual foi a última vez que você leu um versículo e aquilo saltou aos seus olhos, você viu que foi o Espírito Santo que revelou aquilo para você? Não é sobre um pastor estar aqui em cima do altar falando para vocês. Não é sobre um livrinho de devocional. Não é sobre o vídeo do meu pregador preferido no YouTube, da minha igreja. Não. É sem ninguém. Você e o Espírito Santo no seu quarto. Qual foi a última vez? Se o Espírito Santo senta diante de você e pergunta, você lembra da última experiência comigo? Você vai ter memória dessa data? Sabe, atração, eu tenho muito temor. E eu acho que ultimamente, eu acho que eu faço parte disso. Eu acho que eu já abri mais meu coração para o Espírito Santo. Eu tenho muito temor de liderar, de tudo que a gente faz aqui nesse lugar, o Espírito Santo não está presente. Eu não quero chegar no fim da minha vida e ouvir de Deus igual Ele falou lá no livro de Amós. Eu não tenho prazer nos seus sacrifícios. Eu não tenho prazer no culto que vocês fazem. Eu não quero ouvir o Espírito Santo falar para mim, eu não tenho prazer nas conferências que vocês estão organizando. Não tenho prazer nesses rolês que vocês estão organizando aí. Não tem propósito, não tem eu. Não tem sentido o que vocês estão fazendo. Meu Deus, eu não quero ouvir isso. Eu não quero fazer nenhum tipo de programação, se não for da vontade do Espírito Santo, nenhuma agenda. Eu não quero fazer programações, por mais que parecem boas. Ah, mas a conferência, o fulano, não sei, eu não vou fazer. Eu não tenho nenhuma direção do Espírito Santo, não está queimando no coração, não tenho uma direção dos meus pastores, então eu vou obedecer, eu vou ficar quietinho. Eu quero pregar a palavra, o evangelho para aqueles que Ele tem confiado nessa casa. Tem muita gente ganhando muito, mas muito lucro em muitas conferências. Mas tem muita gente perdendo a presença. Eu não quero fazer parte de uma igreja que vive de evento, mas não possui a presença do Espírito Santo.
Eu não quero ter o meu coração frio. Eu não quero subir para pregar nesse lugar, porque tem que cumprir um protocolo. Por causa disso, eu nem viria. É melhor ficar em casa. Chegamos atrasados aqui praticamente. Descemos lá de Campo Alegre agora do encontro. Corre, vem em casa, toma um banho, vem ministrar a gente. Não precisamos disso. Mas a gente sabe que tem uma direção do Espírito Santo. Por isso a gente está aqui. Além de conferência, além de programações, atração. Antes de tudo isso, será que existe algum tipo de prazer que o Espírito Santo pode encontrar aí no seu coração? Nós somos um ministério de jovens. Gente, estou falando para jovens aqui. A galera gosta de rolê, comer pizza, comer hambúrguer, não está nem aí para outro dia, come mesmo, sai, vai para o rolê, vai para a praia, vai para a serra, vai não sei para onde. Ouvi o GC agora do Xiran ali, que é do Xiran, do Diego ali, a galera foi tomar café não sei aonde, não deu certo, voltou, acordando cedo. Falei, gente do céu, que labuta é essa nessa vida? Jovem! Entretenimento, programações, faz parte. Isso faz parte. Agora, não pode ser a essência. Eu não quero ser um ministério de jovens, eu não quero fazer parte de uma liderança de uma igreja, como líder de jovens dessa casa. Eu não quero escutar do Senhor, ou ler uma frase como o Charles Spurgeon um dia falou: se sua igreja é baseada em entretenimento, ore para o circo não abrir perto dela. Se sua igreja é baseada em entretenimento, ore para o circo não abrir perto dela. Mas porque se abrir, tu vai perder a concorrência. Tu não faz o que eles fazem lá. Se bem que a atração Experience do ano passado foi um circo aqui, hein? Literalmente. Ô Jesus, não deixa abrir um circo do lado aqui não. Sabe a atração, aquele sentimento de eu já fui mais crente? Sabe aquele incômodo lá no fundo, falando, cara, um dia eu orei mais. Sabe aquele sentimento lá no fundo, assim, tipo, cara, eu já tranquei mais a porta do meu quarto. Ei, sabe aquele sentimento de compaixão que você fala, cara, eu não estou tendo compaixão como um dia eu já tive pelas pessoas. Sabe o que é compaixão? É padecer na mesma intensidade. Quando foi que você viu alguém carente, e não falo agora só de forma financeira, eu falo de alma, de espírito, e se você padeceu na mesma intensidade por essa pessoa? Jamie, não lembro. Cara, você está frio, não está nem percebendo. Compaixão é padecer na mesma intensidade. Sabe aquele sentimento de, cara, parece que eu já fui mais fervoroso na oração. Meu Deus, eu colocava o celular para despertar de madrugada e orar, não estava nem aí. A gente queria adorar, a gente lutava, dava murro na cara do capeta e tal. E, meu Deus, aí agora, acordar às 6 horas da manhã é uma luta para trabalhar ainda, que é obrigado. Sabe aquela sensação de, cara, eu já mergulhei mais na palavra. Eu já abri a palavra e falei, meu Deus, e aquela verdade vai entrando, aquela verdade vai te transformando, o Espírito Santo vai falando diretamente com você. E hoje, a Bíblia está lá empoeirada, aberta no centro da sala, no Salmo capítulo 91. Isso é terrível. Se você sente esse incômodo lá no fundo, eu lamento te dizer, mas você já está distante do Espírito Santo. E meu dever nessa casa é falar para você, vamos aquecer isso novamente? Vamos colocar nosso... Gente, mas não estou com vontade, zero. Não, vamos com a vontade zero mesmo. Ah, mas não quero orar. Não, então põe lá o relógio, marca, escreve na parede, no celular, põe uma cartolina na porta do seu quarto, eu não sei o que você vai fazer. Coloca lá, orar e ler a Bíblia todos os dias. Até o Espírito Santo se entrar nesse quarto e rasgar tudo de novo, abrir o coração.
Sabe aquele sentimento de, eu já fui mais apaixonado pelas coisas de Deus. Aquele sentimento de, cara, eu já servi com o coração mais inteiro nesse lugar. Servir não é sobre cumprir escala. Sabe por quê? Um coração salvo deseja servir. Então você não serve para cumprir escala. Você serve porque você já foi salvo, amigo. Seu coração quer servir, você quer entregar algo. Mas eu não quero servir mais. Qual foi a última vez que você anunciou o evangelho para alguém, para um amigo? Sabe quando você é recém-convertido, quando você está apaixonado, cara, você não pode ver ninguém triste, chorando, você já quer meter a mão na cabeça, ora, chama, convida para a igreja, leva para o GC, leva, dá carona, fala de Deus, do Espírito Santo, ora, chora, abraça, e agora você vê uma pessoa chorando e você fala, beleza, mano, valeu, a gente se vê semana que vem. Eu sinto lhe falar, você já está distante do Espírito Santo. Qual foi a última vez que você entrou para o seu quarto e desejou apenas a presença do Espírito Santo? Apenas. Você não vai pedir nada. Você só ficou ali até que a presença dele se manifestasse. Só. Sem dinheiro, sem relacionamento, sem igreja, sem nada. Apenas a presença.